Olá, galerinha! Eu sou a professora Gigi e eu estou aqui hoje para ensinar matemática na prática. Isso mesmo, e a prática de hoje é a estatística. Nós vamos analisar um conjunto de números e obter dados estatísticos deste conjunto. E se esse vídeo te ajudar aí nos seus estudos, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Então, bora lá para a gente ver na prática como funciona esses cálculos. Bora lá! Bom, nós temos aqui um conjunto de números, né? Que é o número 1, o 1 novamente, 2, 5, 6, 6 e 7. Esse conjunto de números, ele está aqui disposto desta forma, mas ele poderia estar em forma de tabela, ele poderia estar em um gráfico e você ter que retirar estes valores. Então, nós teríamos esse valor e nós iremos fazer a análise de alguns pontos estatísticos. Por exemplo, a média, a moda, a mediana e a amplitude. Então, como que a gente faz para calcular cada um desses dados estatísticos? No primeiro caso, a gente tem a média, que ela pode ser de forma ponderada ou simples. Então, a média aritmética ponderada é aquela em que você põe peso para os valores. Ou seja, se ele aparece mais de uma vez, você pode multiplicar. Ou se aquela nota, por exemplo, tem peso 3, significa que ela equivale 3 vezes o valor dela. Então, a gente também faz a multiplicação. Ou você pode fazer de forma simples, que é a média aritmética simples, que é apenas somando os valores. Neste caso aqui, eu tenho as duas opções, porque eu só tenho a repetição aqui no 1 e no 6. Então, eu poderia fazer da forma ponderada. A gente vai fazer da forma simples porque dá o resultado no mesmo. Então, vamos lá. Então, neste caso aqui, eu vou somar todos os valores que eu tenho aqui no meu conjunto. Então, 1 mais 1, mais 2, mais 5, mais 6, mais 6, mais 7. E eu vou dividir pelo número de quantidade, pela quantidade de números que eu tenho neste conjunto. No caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 valores que pertencem a este conjunto. Deixa eu arrumar esse sinalzinho aqui de igual, que ele ficou meio tortinho. Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui bonitinho agora. Perfeito, galera. Então, olha lá. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou somar os valores em cima, né, no meu numerador. Então, aqui, ó, 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, 4 com mais 5, 9, 9 com mais 6, 15, com mais 6, 21, com mais 7, 28. Isso tudo aqui está dividido por 7. Então, eu vou ter 28 dividido por 7. Dá para simplificar? Dá, né? Por 7. Então, a gente sabe que toda fração é uma divisão e a gente sabe que a gente pode dividir o 28 por 7 ou dividir por 7 em cima e embaixo, tá bom? Então, 28 dividido por 7 vai dar 4. Ou seja, a minha média, o número que está ali mediando os valores que eu tenho ali, é o número 4. Ou seja, a média aritmética simples e também ponderada, se eu tivesse feito desta forma aqui, ó, a média aritmética ela é representada por este símbolo, e aí eu colocaria aqui, ó, 2 vezes 1. Agora, eu vou adicionar com o 2 mais o 5, mais, ó, vou ponderar este valor, porque ele tem peso 2, porque ele aparece 2 vezes. Então, aqui, ó, 2 vezes 6, mais 7. E aí, eu divido pelo número que eu tenho aqui de vezes, né, de números que aparecem. E daria o mesmo resultado. Então, eu posso representar ela pela média aritmética. Ah, lembrando que a média aritmética ponderada, ela pode ter um pezinho aqui, né? Esse P, ele vai representar o ponderado. Então, vai ser o X com o risquinho e aqui, ó, o Pzinho de ponderada. Pronto. Então, eu estou aqui com as duas formas. Vou até colocar aqui, ó, um balãozinho para separar e não misturar, né? Para vocês terem aí os dois exemplos de cálculo. Então, se pedir a média aritmética simples, só soma todos os valores. Se pedir ponderada, eu condenso aqui os valores que aparecem mais de uma vez, tá bom? Então, bora lá para a gente ver o que acontece agora quando a gente quer saber a moda. Então, a moda de um conjunto de números, no caso, esses números que a gente tem aqui em cima,
ela vai ser sempre aquele número que aparece mais vezes. Então, eu tenho aqui dois números que aparecem mais vezes, né? Que é o número 1, que aparece 2 vezes, e o número 6, que também aparece 2 vezes. Ou seja, eu tenho duas modas. Eu tenho o 1 e o 6. Como são duas modas, eu posso chamar também de bimodal, tá? Então, bimodal. Porque eu tenho dois números bi de 2, né? Dois números que aparecem mais vezes na mesma quantidade. Claro, se aqui o 1 aparecesse 3, então o 1 seria o número que aparece mais vezes. Mas como os dois aparecem 2 vezes, então eles empataram. Então eles empataram na quantidade máxima de vezes que eles podem aparecer. Então ambos são moda, ou seja, como tem 2, bimodal, tá bom? E a mediana? A mediana é o valor que está no meio. Como que eu faço para contar este valor que está no meio? Então, eu tenho que pôr esta minha sequência de números, esse meu conjunto de números, em ordem crescente. Este aqui já está organizado em ordem crescente, do menor para o maior. Se não estivesse organizado, eu precisaria organizar. Então, olha lá. Então, eu vou contar quantos números eu tenho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho um número central. Se fosse par, eu teria que somar os dois números que aparecem no meio e dividir por 2. E aí seria o resultado da minha mediana. Como este aqui é ímpar, então eu já sei que o número que aparece no meio é o 5, porque ó, 1, 2, 3 para o lado de cá. 1, 2, 3 números que estão para o lado de lá. Então, o 5 é o valor central, é o número que está no meio. Sendo assim, a minha mediana é 5. Lembrando que se fosse par, a quantidade de números, aqui no caso eu tenho uma quantidade de números ímpares, que são 7 números ímpares, né? Dá um total de números no valor ímpar, então eu só pego o número central. Se fosse 6, vamos supor que não tivesse esse 7 aqui, viesse até aqui. Então, o que aconteceria? Eu teria dois números centrais, o 2 e o 5. Então, eu teria que somar o 2 e o 5, que daria 7, e aí eu dividiria por 2, e aí a minha mediana seria 3,5, né? Então, é assim que a gente faz. A gente pega sempre o valor que está no meio. Sendo ímpar, pega aquele valor. Sendo par a quantidade de números, eu vou pegar, somar os dois e dividir por 2, tá bom? Bora lá. Agora só falta a amplitude. Então, o que é amplitude? Eu sempre costumo dar um exemplo muito simples de amplitude, que é a temperatura. Então, a amplitude ela também pode ser vista como uma variação. Quais são os valores que variam entre o maior e o menor? Exemplo, que é um exemplo bem simples da gente entender. Vamos imaginar a temperatura. Você olhou lá a previsão do tempo e falou que a temperatura poderia estar entre 10 e 22 graus. Ou seja, ela vai ter uma variação de 12 graus, porque ela pode ser 10, ela pode ser 11, 12, 13. Então, como que eu faço para descobrir a quantidade de vezes que ela pode variar? Eu vou pegar o maior valor, que é 22, né, 22 graus, que ela vai de 10 a 22, e vou subtrair o menor, que é 10. Ou seja, ela vai poder variar em 12 graus durante aquele período. Então, a temperatura é um valor, né, é um dado que você consegue fazer esta análise. Então, você percebe que tem aquele período ali de variação de 12 graus, né? Aquela temperatura de variação. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai pegar o maior valor. Qual é o maior valor? 7. Então, eu pego o maior valor, que é 7. E eu vou subtrair do menor valor, que é 1. Então, aqui, 6, né? Vai dar 7 menos 1, 6. Ou seja, a minha amplitude vai ser 6. Então, ele vai poder variar em 6 números, né? Ali entre o 1 e o 7, ele vai poder ter a variação ali de 6 valores. Então, é isso. Eu tenho certeza que esta parte aqui de estatística ajudou muito você aí nos seus estudos. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Beijos! Galera, até a próxima. Tchau, tchau!